Boa noite, meninas. Mais uma vez aqui reunidas no nome do Senhor Jesus. Estamos meditando no livro de Jó, estamos no capítulo 30, cada vez mais pertinho do final. E a gente está vendo o desfecho dessa história, um quebrantamento em Jó, no seu íntimo, né, no sentido de ele estar desenvolvendo ainda mais a sua fé, desenvolvendo a sua comunhão com Deus, o quebrantamento mesmo pessoal dele. A gente percebe isso já na forma que ele fala, em suas orações. E hoje a gente vai ver a conclusão, né, da fala dele no capítulo 29, onde ele estava falando o que era a vida dele no passado. Agora ele vai falar como é a vida dele no presente. Tá bom? Então, sem mais delongas, vamos convidar o Espírito Santo para estar conosco nessa meditação. Senhor nosso Deus, querido Pai, estamos mais uma vez aqui reunidas em Teu santo nome. E pedimos, ó Deus, que o Senhor venha falar ao nosso coração, à nossa mente, à nossa alma, ao nosso espírito. Que o Senhor venha, meu Pai, abrir a nossa visão a respeito das coisas do alto, das coisas do céu, a respeito do Teu reino, da Tua vontade, do Teu querer. Cumpra em nós toda a Tua vontade. Não permita, meu Deus, que a gente se desvie nem para a esquerda nem para a direita, mas que a gente continue firme no nosso propósito de alcançarmos a salvação. Que nós continuemos firmes no propósito de agradarmos ao Senhor, ainda aqui nessa terra, com a vida que o Senhor tem nos dado, que tudo que somos e que temos seja para engrandecer o teu santo nome. E pedimos, meu Pai, que nessa noite o diabo seja repreendido agora, que os nossos olhos não estejam vendados, mas que a gente esteja enxergando o teu espírito, a tua vontade, a tua voz, que sejamos capazes de ouvir a tua voz e que possamos, meu Pai, aprender ainda mais de ti. E que nesse momento estejamos unidas em uma só fé e que o Senhor venha nos fortalecer, nos edificar, fazer com que estejamos ao final dessa noite ainda mais fortes, ainda mais convictas da decisão que nós tomamos, que é de seguir a Cristo e viver para Cristo. Te agradecemos por mais essa oportunidade e entregamos essa meditação em tuas santas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. E aí, povo lindo, graças a Deus. Então vamos lá. Versículo 1, está escrito assim: ó. Agora, porém, se riem de mim os de menos idade que eu, os mais jovens que eu, cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho. Bom, como ele falou no último capítulo, ele estava ah, relatando como ele era feliz, como ele era próspero, quais eram as prioridades dele. A gente viu que entre as prioridades dele estava buscar a Deus, ter comunhão com Deus. Logo abaixo disso estava a sua família. Logo abaixo disso vinha as coisas da terra, a satisfação das necessidades da carne. Mas ele estava lá, né, colocando que ele era feliz e muito feliz, e ele entendia que tudo isso era por conta da mão de Deus. Agora ele está dizendo que ele está vivendo uma vida tal, onde ele é motivo de escárnio para os mais jovens. Estamos falando de uma civilização onde os jovens respeitavam os homens mais velhos, as pessoas mais idosas, como pessoas mais sábias e assim dignas de consideração, de respeito, né? Aquela história de você parar para ouvir o que aquela pessoa teria a falar, a ensinar. E esses jovens aqui já não têm esse respeito mais por Jó. E ele fala que esses jovens são filhos de homens que Jó não colocaria nem mesmo com os seus cães. Pessoal, para a gente, isso parece não ter muita importância, mas para aquela população, para aquela geração, para aquele povo, aquela cultura, aquela tradição, você comparar alguém a um cão era algo muito feio, era abominável, era como se fosse um xingamento, né, terrível para os nossos dias. A gente comparar alguém com um cão.
E ele diz: olha, os pais dessas pessoas, desses jovens, eles não eram dignos de estar com os meus cães. Não eram pessoas tão desprezíveis, incapazes, fracas, fragilizadas. Elas não tinham a mínima condição de serem úteis de alguma forma para Jó, para quem era Jó. Os filhos desses homens estavam ali agora, diante de Jó, escarnecendo de Jó. Até o verso 15 aqui, o que Jó vai falar é justamente de todo tipo de maldades, perversidades, de escárnio, de humilhação que ele sofreria por conta dessas pessoas que, no passado, elas eram muito, mas muito inferiores a Jó e que no presente elas se sentem muito superiores a Jó. Aquilo que eu falei lá no grupo, né? Parece que a desgraça de Jó, de alguma forma, as alimentava, as fortalecia, as alegrava. Aquilo preenchia elas de alguma forma. E escarnecer de alguém que estava em ruína, que um dia foi alguma coisa, que agora estava em ruína, era algo prazeroso. E isso está realmente no cerne do ser humano, em qualquer época, em qualquer tempo. Isso é um fato. Aí eu tenho certeza que todas nós já vivemos esse tipo de experiência. De percebermos que pessoas torcem para que a gente dê errado, para que venhamos a falhar, para que estejamos erradas. Tem gente que torce pelo nosso insucesso, pelo nosso fracasso. Como pode acontecer também de nós ficarmos de alguma forma satisfeitas de ver alguém tendo o seu fracasso, tendo a sua derrota, e a gente pensar que de alguma forma a justiça está sendo feita. Olha, fulano, ou ele arrotava isso, arrotava a grandeza, se achava, era arrogante, era isso, era aquilo. Olha agora onde está. E aquilo trazer para a gente alguma satisfação, algum contentamento, como se ali estivesse ocorrendo um processo de justiça. Então, não é uma coisa realmente legal, não é uma coisa saudável isso, mas isso está no cerne do ser humano. Eu me lembro, logo que eu entrei na igreja, teve um pastor, e eu nunca mais vi nenhum pastor pregando a respeito disso. Esqueci o nome dele agora, mas esse pastor, ele falou isso, né, no momento que ele estava falando de como o ser humano é execrável. E ele falando de coisas que os seres humanos fazem, a mentira, né? A fofoca, não sei o que ele falou. E quando você tem prazer na derrota do seu irmão, quando você tem prazer, quando você dá risinho, porque você ouviu uma notícia ruim a respeito de um vizinho, de um parente, de alguém. E eu parei naquela época e pensei, porque existiam pessoas no meu círculo de vida que, quando elas padeciam, de alguma forma aquilo me alegrava, me satisfazia. Era um contentamento que vinha dentro ali, ó, bem feito, bem feito. Isso é natural do ser humano. Mas o pastor, quando ele pregou aquilo, ele estava apontando, isso é natural do ser humano carnal. Mas o ser humano regenerado por Cristo não deve ter esse tipo de sentimento, não deve nutrir esse tipo de sentimento. Pelo contrário, a dor do outro deve ser a sua dor também, né? O seu desejo tem que ser que o outro prospere, se dê bem, seja melhor do que você. Se o outro der ruim, aquilo tem que te incomodar. Aquilo não tem que te agradar, aquilo tem que te ferir, tem que doer, assim como está doendo naquela pessoa que está sofrendo. Bom, o que a gente vai ver aqui era alguém que tinha um padrão de vida maravilhoso e que agora está totalmente destruído. E as pessoas que naquela época eram uma desgraça estão agora sorrindo, continuam na desgraça, não melhoraram nada, continuam na desgraça. A gente vai ver, né, o discorrer de Jó, ele apontando que essas pessoas continuam na desgraça, não melhoraram 1 milímetro, mas o sentimento delas é mesquinho, talvez até mesmo de inveja, né? E aquela sensação aí, ó,
se lascou igual a mim. Como eu falei, parece que a dor do outro traz prazer. Não importa seu fracasso, mas se o outro fracassou, você agora é vitorioso. É muito mesquinho, na verdade. Enfim, ele vai continuar. De que também me serviria a força das mãos daqueles cujo vigor já tinha se esgotado. Então, aponta para pessoas de uma certa idade, idosas, e que já não tinham vigor em si, e não só pela idade, porque, por exemplo, Jó é um cara idoso, os três amigos de Jó lá também são idosos, mas ele está falando de idosos que não são mais capazes de serem úteis de alguma forma para trabalhar, utilidade, né, laboral, né, executar alguma atividade laboral. Não, não servia. Então, eram pessoas que estavam lá fragilizadas pela sua miséria. Então, imagina aí uma pessoa que não tem muita condição, não tem um bom padrão de vida, não estou falando de bom padrão de vida, esqueça, que vive uma miséria, então não se alimenta bem, não dorme bem, né? Vive um nível de estresse muito alto, um nível de desesperança, né? Dentro de si acumula angústias, uma tristeza pela vida que está levando. Então, tudo isso vai levando a essa pessoa a ser realmente uma pessoa fraca. E com coisas dentro de si que ah, não permitiriam que ela fosse uma boa influência aonde quer que ela estivesse. Ela ia sempre colocar para fora um certo veneno, o veneno da inveja, né, o veneno do asco pelo próximo, né, da, da satisfação com a miséria do próximo, o desejo de ver o próximo arruinado. Então, são pessoas que não vale a pena você ficar por perto. Pessoas que não vale a pena você ficar por perto. Ele fala: para que me serve esse tipo de gente? Não dá nem para eu colocar junto com os cães. Só para a gente ter noção, tem dois momentos que eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada. Abre aí a Bíblia, em 1 Samuel, um pouquinho aí para trás, né? 1 Samuel, no capítulo 24. A gente vai ver uma comparação que aponta para essa ideia aí do bendito do cão, do bendito do. Não fala nem cachorro, né? Fala cão. É uma forma de desprezo mesmo, de humilhação. Todo mundo pegou aí? 1 Samuel, capítulo 24, vai para o verso 14. Esse é o momento em que o gigante está sendo afrontado por Davi. Davi vai lá, e aí a resposta do gigante é aqui assim, ó. Após quem saiu o rei de Israel? A quem persegues? A um cão morto? A uma pulga? Né? Então, o rei Saul tinha enviado Davi. Davi era um moleque, um menino, sem armadura, sem nada, apenas lá com aquele badog lá na mão. E o gigante chega. Vocês estão pensando que eu sou o quê? Eu sou um cão? Eu sou alguém tão desprezível assim? Aí vai para 2 Samuel, capítulo 9. Tem vários outros exemplos, mas eu peguei só esses dois aqui, só para a gente ilustrar legal. 2 Samuel, capítulo 9, no verso 8. Tudo bem? Tá assim. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Esse daqui é Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, que era o rei na época. E a esse momento, Saul já tinha morrido, Jonatas tinha morrido, mas Davi tinha aquela amizade com Jonatas. Quando Davi descobre que o filho de Jonatas está vivo, Mefibosete, ele vai atrás para tentar ajudar. Mefibosete estava na desgraça, na penúria, aleijado, e a vida que era para ele ter como de um príncipe, ele estava tendo como de um mendigo. E ele reconhece isso. Olha como ele fala de si mesmo. Quem sou eu, né? Quem é o teu servo? No caso, ele falando a respeito de si. Quem sou eu para olhar para mim? Eu, um cão morto. Então, essa comparação com um cão é extremamente desprezível, é muito ofensiva, é muito humilhante para a cultura oriental daquele tempo. Hoje, se a gente chamar alguém assim de cão, não tem um impacto, não é a mesma coisa,
como seria naquele tempo para eles. Eu não sei se ainda hoje isso faz parte da cultura deles, mas nesse tempo bíblico aqui, sim, era uma ofensa muito grande. E aí ele vai, vamos voltar para Jó aí e vamos ver como ele vai evoluir essa conversa. Verso 3. De míngua e fome se debilitaram e recolhiam-se para os lugares secos, desertos, tenebrosos, assolados e desertos. Então, o que Jó está dizendo é que essas pessoas tinham um nível, uma condição social tão miserável que elas não tinham nem mesmo condição de se alimentar. Bom, se você não se alimenta direito, você vai ficar como? Doente, debilitado. Essas pessoas estavam igual a Jó, talvez pior, sei, talvez na mesma condição. Não tinham o que Isis falou aqui, o mínimo de empatia com o próximo, com a dor do próximo, né? Somos todos irmãos, não, não. Você é o irmão mais desgraçado do que eu. Eu estou melhor do que você. Nesse nível, tá? Apanhavam malvas junto aos arbustos e o seu mantimento eram as raízes dos imbros. Espera aí, pessoal, deixa eu fechar aqui. Eu tenho um tal de um bilho aqui agora que o bicho é histérico, viu? Vamos lá. As malvas, elas eram folhas, mal comparando aqui para a gente, é como se fosse alface. Então, eles se alimentavam de folhas. Isso não é lá um grande alimento, vamos combinar. É importante, mas isso sendo usado apenas como alimento, junto com raízes, é uma nutrição muito pobre. Você vê aqui que não tem nem proteína na história, não estão comendo nem ovo, não estão matando nem urubu, nem rato no deserto para comer. Tá? Então, estão vivendo uma vida realmente miserável. Ele continua. Do meio dos homens eram expulsos e gritavam contra eles, como contra o ladrão. Pessoas que foram postas à margem da sociedade, desprezadas, como um ladrão. De fato, elas poderiam ter esse tipo de perfil, esse tipo de conduta, e serem ladras? Pode ser, pode ser. Ele faz essa comparação, mas pode ser que simplesmente por causa da sua condição de miséria fossem aquelas pessoas rejeitadas. Né? Não quero você por perto. Para habitarem nos barrancos dos vales e nas cavernas da terra e das rochas. A galera, quando vem lá da roça, né? Aquele êxodo rural, quando a gente estudou lá no primário, né? Nível fundamental. Êxodo rural. O pessoal saía lá da roça, vinha para a cidade. Só que chega aqui na cidade, não encontra emprego e não tem morada. Vai fazer o quê? Vai subir os morros, vai morar nas palafitas, vão fazer alguma coisa, um barraco de lona, vão fazer alguma coisa para morar, vão ter que dar um jeito de se abrigar. Pois bem, na época não tinha lona, né? E para comprar pele e tecido para construir tendas não era também uma coisa barata naquele tempo. Então, qual era o recurso dessas pessoas? Ah, vamos nos esconder nas cavernas. Pelo menos elas já estão lá, estão abertas, vão oferecer para a gente algum tipo de proteção. E existem cavernas que são habitadas, inclusive, até hoje. Eu dei uma olhada aí em alguns artigos, e tem cavernas hoje, lá no Oriente, que até hoje são habitadas, são tidas como moradias. Algumas, inclusive, foram tombadas como patrimônio histórico mundial pela ONU. Então, isso era uma realidade que eu vou até compartilhar aqui com vocês. Aqui. Dando para ver aí, todo mundo? Alguém sinaliza aí, diz sim, oi, verdade, tá vendo aí? Alguém, gente, responde, abre o áudio. Estão visualizando? Tá sim. Pronto, beleza. Então, essa daqui é uma foto que mostra algumas das cavernas da Capadócia. Fica na Turquia. Quem se escondeu de lá, inclusive, foram muitos cristãos. Quando eles estavam sendo
perseguidos dentro de Roma, tá? Quando vem a primeira perseguição aos judeus e aos cristãos, e depois começa a se intensificar a perseguição aos cristãos. Eram para essas cavernas aí que eles se refugiavam. Até hoje existem essas cavernas e algumas delas hoje são exploradas, inclusive como hotéis. A pessoa quiser ter uma experiência especial, tá lá, pode ir e vai ver como era que habitavam os fugitivos do Império Romano na época. Mas tem muitas outras, tá? Essa daqui, se eu não me engano, fica no Irã. Não tenho certeza, mas aí vocês vão ver. Tudo cavadinho aqui, tudo cavadinho. Aqui na Grécia, essas daqui hoje estão fechadas só para visitação, não estão mais abertas, mas foram moradia por muito tempo de muitos povos. Olha aqui, você olha ao longo de toda a cordilheira, né? Você vai ver várias habitações. E o ambiente, pessoal, desértico, né? Vai plantar o que aqui? Pé de mamão, pé de laranja, né? Um pé de aipim. O que que vai plantar aqui? Se for lá para o vale, beleza, né? O vale sempre tem uma condição melhor, mas aqui no alto, não. O vale era considerada região nobre. Aqui no alto, não. Vai plantar o quê? Então, eles vão viver de mato, raízes que eles vão colher de arbustos, como aqui o texto está falando, né? Essa daqui é na Jordânia. E dentro disso aqui, pessoal, vocês entram aí, vocês não, né? Eles lá, entram nisso aí, tem uma série de pavimentações subterrâneas, 5 pavimentos para baixo, 5 andares subterrâneos. Aqui a gente vai ver, ó, uma caverna principal, mas lá em cima, cheio de caverna. Lá em cima, tudo que é buraco é caverna, é moradia. Então, coisas que até hoje existem. Tem essa daqui, se eu não me engano, essa daqui é nos Estados Unidos. Já tá bem acabadinha, né? Já tem uma estrutura bem melhor, né? Isso aqui já é caverna de rico. Mas, enfim, estou compartilhando aí com vocês só para se ter noção do que o texto está falando, do que Jó está dizendo, onde essas pessoas moravam. Então, hoje, por exemplo, Bahia não tem caverna. Onde é que essas pessoas vão morar? Vem para cá, para a zona urbana, né? Vem para Salvador, vai tentar a vida numa grande capital, vai tentar a vida numa grande cidade, Feira de Santana, Vitória da Conquista, não tem onde morar. Aí começa a surgir as favelas, né? Eles arrumam o que tem, se embiocam lá, vão viver uma vida miserável, sem saneamento básico, sem acesso à água potável, sem direito a uma vida realmente digna, uma proteção digna. Imagina aí em tempos de chuva, em tempos de frio, que acolhimento, que proteção tem isso? Não tem. É uma vida realmente de miséria. Então, volta aí para o texto, verso 7. Bramavam entre os arbustos e ajuntavam-se debaixo das urtigas. Eram filhos de doidos e filhos de gente sem nome. E da terra foram expulsos pessoas marginalizadas, pessoas desequilibradas. Quando ele fala aqui doidos, eu imagino que deva ter existido, sim, muitas pessoas desequilibradas, com problemas realmente mentais e não tinham como sobreviver dignamente. Fazer o quê? Fugir para o deserto. Enfim, a vida ela vai tentar lutar pela vida, a própria vida vai lutar pela vida. Então, eles vão tentar preservar a vida da melhor forma possível, né? Agora, porém, sou a sua canção e lhes sirvo de provérbio, né? Como se fosse piada. Eu lhes sirvo de provérbio. Essas pessoas estão hoje na miséria e estão dizendo que Jó é um miserável, e estão cantando músicas com o meu nome, me humilhando, me desprezando. Como pode? Essas pessoas que eram para ter respeito para comigo. Eu, um homem que tem uma carga, uma bagagem espiritual, uma bagagem de vida, que eu poderia ensiná-los muito, estou aqui, em vez de ser visto como um mestre de vida, um mestre da vida, não. Estou sendo visto como motivo de escárnio. Abominam-me e fogem para longe de mim.
e no meu rosto não se privam de cuspir. Isso não fica bem claro no texto, tá? Algumas versões não falam que ele cospe no rosto, cospem diante de mim, seja como for, se cospe mesmo no rosto, no físico, ou se diante do rosto, né, diante deles, cospem diante de Jó, é também uma atitude, né, de escárnio, de desprezo. Quando você chega e cospe alguém, é como se você estivesse tirando o pior que tem de dentro de você, sua raiva, né, sua repulsa, e você colocasse diante daquela pessoa, né, seu cuspe, você está rejeitando aquela pessoa, tá desprezando. É algo que tem uma simbologia muito forte. Uma simbologia muito forte. Abominam-me e fogem para longe de mim, e no meu rosto não se privam de cuspir, porque Deus desatou a sua corda. Em outras versões fala que Deus afrouxou a corda do seu arco. A ideia que me trouxe é de um arco e flecha, né? E se a corda ela está frouxa, aquele arco não tem pressão, não tem potência. O que ele, o que ele vai, exato, perdeu a serventia, né? O que ele vai conseguir de impulso para alcançar o seu objetivo é muito pouco. Então é como se Jó dissesse, Deus, mais uma vez, ele colocando na conta de Deus a sua miséria. Deus afrouxou minha corda, afrouxou meu arco, e com isso, meu cordão, né? E com isso, eu não tenho meios para me defender, não tenho recursos para me proteger dessas pessoas. Não tenho recursos. Estou completamente, não vou dizer vitimizado, como é, à mercê da agressão delas, né? Porque Deus desatou a sua corda e me oprimiu. Por isso sacudiram de si o freio perante o meu rosto. Eles não têm nenhuma, como a gente pode dizer, nenhum pudor em maltratar Jó, em pisar Jó, em escarnecer de Jó. Eles não têm nenhum freio, nenhum. Sabe? Hoje, nós, regeneradas por Cristo, se a gente vê alguém que fosse nosso inimigo, que fosse nosso inimigo, passando por uma situação difícil, uma situação onde ele precisa de ajuda, pô, você não vai ficar contando duas vezes, você vai tentar ajudar. Pode ser seu inimigo, você vai tentar ajudar. Você vai exalar esse amor que o Espírito Santo colocou dentro de você. Você vai tentar ajudar. E o que a gente vê aqui são pessoas que, como Isa está aqui falando, não tem nenhum respeito, nenhum receio de mexer com Jó, de ferir Jó, né? Hoje, por exemplo, se a gente estiver falando de um servo de Deus, a gente tem temor de falar de um servo de Deus. Não, não vou falar, porque está escrito na Bíblia, olha, ai daquele, né, que mexe com o ungido de Deus. Não está escrito nessas palavras, mas é mais ou menos assim, né? Deus, ele vai cuidar, vai preservar esse servo, vai proteger, né? E vai exercer vingança, o próprio Deus vai vingar o seu servo. É melhor não mexer com o servo por temor a gente já faz isso. Então, essas pessoas não tinham nem esse temor, né, com Jó, entendendo que Jó era um servo de Deus. Eles não tinham nenhum temor, não tinham realmente nenhum respeito, estavam cascando mesmo em cima de Jó. À direita se levantam os moços, empurram os meus pés e preparam contra mim os seus caminhos de destruição. Quando eu li isso aqui, pessoal, eu lembrei daquele mendigo, acho que foi lá em Brasília, né, que aconteceu alguns anos atrás, que ele foi queimado vivo, né, passou lá uns jovens, rapazes, tocaram fogo no rapaz, né? Você não ter o mínimo apreço à vida humana, não ter o mínimo apreço à vida humana. Então, o cara já está lá, lascado na vida, todo feridento, fedorento, né? Esquálido, desprezado, sem família, sem recurso, sem nada, no meio lá do nada, no meio das cinzas,
sangrando em carne viva, e chega alguém lá ainda para ficar chutando o pé do rapaz. Passa, chuta, né? Vai lá, arrasta ele e faz maldade. Ele não tinha como se proteger, né? Já era um homem idoso e fragilizado. E chegavam lá os moços, cheios de vigor, cheios de energia, cheios de falta de temor, de falta de respeito, né? Jovens que a gente vê demais na geração atual, jovens que não têm respeito pela vida humana. Teve esse moleque agora, de 12 anos de idade, que assassinou a mãe, o pai e o irmãozinho de 3 anos. Esse tipo de jovens, de moços, é isso aqui, ó. Nada tão atual quanto a Bíblia. Então, esse tipo de pessoas que não valorizam a vida, não valorizam a vida humana e não valorizam uma pessoa que elas deveriam respeitar, cuidar, tratar, enfim. À direita se levantam os moços, empurram os meus pés e preparam contra mim os seus caminhos de destruição. O objetivo era destruir aquele homem. A gente vê a mesma coisa hoje em dia. Desbarataram-me o caminho, promovem a minha miséria. Contra eles não há ajudador. Eles fazem isso sem precisar de ajuda de ninguém. Lembra do Marcelinho? Se eu não me engano, foi esse o nome do moleque? Marcelinho, 13 anos de idade. Isso aconteceu há alguns anos, acho que uns 5 anos atrás, sei lá, 6 anos atrás. Que ele chegou e fez a mesma coisa, matou a família, foi para a escola, como se nada tivesse acontecido. Acho que um dia, 2 dias depois, sei lá quantos dias depois, que descobriram que a família dele foi assassinada por esse menino, e por causa do mau cheiro que exalou na casa, né? As pessoas desconfiaram, cadê os pais, cadê fulano, cadê ciclano? Né? Então, pessoas que perderam o respeito pela vida, né? E jovens, pessoas jovens. Meu Deus, se isso é a nossa sociedade for composta dessa qualidade de jovens, imagina o que será essa sociedade daqui a 20, 30 anos. Uma perturbação, meu irmão. Quem vai te guardar disso aí? Você, idoso, idosa, quem vai te proteger desses jovens? Porque o que foi que a justiça fez com esses jovens, adolescentes? Está preso, está na prisão, respondendo judicialmente? Não. Estão tentando recuperar. É sério que sem Jesus tu vai recuperar uma criança dessa? Difícil, né? Difícil. Quem perdeu a vida que já foi, né? Agora quem ficou está sendo protegido. Estatuto do ECA, não é isso aí? Estatuto da criança e do adolescente. Enfim. Contra eles não há ajudador. São pessoas que estão praticando isso sem que ninguém lhe coloque a ideia na mente. Tirando é Satanás, né? Mas ninguém está dando lá inspiração. Olha, faça isso, faça aquilo. Aquela menina, Rostoff, né? Suzane Rostoff, sei lá o nome dela. A mesma coisa. Matou, arquitetou, bolou para matar o pai, matar a mãe. Macabro, macabro, coisas macabras. Pessoas jovens que deveriam estar sendo produtivas, criativas, né? Procurando a cura do câncer, né? Procurando meios para desenvolver a sociedade sem miséria, procurando meios para aumentar a produção de alimentos no mundo a baixo custo, coisas assim. Eram para estar pesquisando para o sucesso, o futuro, o progresso da sociedade. Não, estão lá procurando destruição da sociedade de pessoas que elas deveriam ter o maior respeito, né? A maior consideração. Vem contra mim como por uma grande brecha e revolvem-se entre a assolação. Eles vêm contra Jó e é como se houvesse ali uma balbúrdia, né? Uma bagunça. E eles procurando, de alguma forma, prejudicar ainda mais Jó, né? Maltratar. Sobrevieram-me pavores. É lógico, né? Tu tá sozinho, seus 3 amigos lá são os acusadores seus, sua esposa tá dentro de casa, largou você lá no meio do campo, né?
É, quem é que vai te guardar? Quem vai te proteger? Só Deus. Ah, mas Deus é que está causando esse mal todo para você. Aí o cara fica realmente como? Desesperançado. Sem esperança, você fica como? Cheio de medo, crise do pânico, pavor, né? Ansiedade. Que será de nós? Quem poderá nos defender? Sobrevieram-me pavores, como o vento perseguem a minha honra, como o vento passou a minha felicidade. E aí ele fala que ele não tem nenhum prazer mais na vida. Passou minha felicidade. Não tenho prazer na vida. E agora derrama-se em mim a minha alma. Os dias da aflição se apoderam de mim. Então, se você pensar aí em sua alma derramada, um dia você fez isso. Um dia você se colocou diante de Deus de tal forma, você chorou copiosamente, dentro de você, o que tinha era uma profunda desesperança. Você sabia que seu socorro era Deus. Você nem conhecia Deus direito, mas você sabia que seu socorro era Deus. O que é que você fez? Você se quebrantou todo na frente de Deus. Você chorou, você se jogou no chão, ficou misturada com o pó e lágrimas. Né? Isso é um quebrantamento, é quando você percebe que você não tem estrutura nenhuma para resistir o dia mal, para resistir às aflições, às perseguições, os problemas que você está sentindo, que você está passando, né? Você percebe que você não tem meios, você não tem como lutar essa guerra. O que que você faz? É você se quebranta para Deus. Você se quebranta para Deus. O que que Jó fala aqui? Que a alma dele se derramou, né? Derrama-se em mim a minha alma. Ele não fala que ele se derramou para Deus. Aqui ele fala que a alma dele se derramou em si mesmo. Ele se lamentou consigo mesmo, ficou lá murmurando, lamuriando. Por que ele não se quebrantou para Deus? Porque ele acredita que é Deus que está fazendo isso. E se é Deus que está fazendo, não tem por que eu contender com Deus. O que, que eu vou fazer? Vou contender com Deus? Não, vou aqui chorar, né? Os dias da minha aflição, os dias da aflição se apoderaram de mim. De noite se me transpassam os meus ossos e os meus nervos não descansam. Você faz ideia do que é o nervo não descansar? O nervo é aquilo que te dá sensibilidade. E quando a gente vai falar desse nível de sensibilidade, não é emocional, é uma sensibilidade física. Calor, frio e especialmente dor. Meus nervos não descansam. Esse homem sente dores de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, só para não deixar passar batido. Então, dores intensas. Ele está aqui reclamando. De noite se me transpassam os meus ossos. Eu estava agora num lugar que era alto de montanha. E o frio, povo lindo, na moral, que frio miserável. Que frio miserável. E o ambiente que eu estava, a pousada que eu fiquei, não tinha aquecedor interno. Por exemplo, quando eu fui para a Europa, peguei um frio de lascar. Mas, dentro dos ambientes, restaurante, shopping, a casa, onde você fica, tudo tem aquecedor. Então, quando você está dentro dos ambientes, a temperatura está legal. 20 graus, 24 graus, está confortável. Mas esse lugar que eu fui não tinha isso. O máximo que tinha era uma manta térmica, um cobertor térmico, cobertor elétrico, eu não sei como é que é o nome exato. Mas você liga lá na tomada e ele esquenta e te aquece. Mas quando você levanta, você sai debaixo do cobertor, meu irmão, frio. O quarto o tempo todo era 12 graus, para menos. 12 graus? É doido, eu sou abestalhada para frio, morro de frio. Então, a gente chegou e foi fazer um passeio. Nesse passeio, na rua, estava dando menos 3 graus. Isso aqui no Brasil, viu? Ali, Minas Gerais. Menos 3 graus. Não tinha roupa que você colocasse no seu corpo, pelo menos eu. Eu não tinha roupa que colocasse no meu corpo, não tinha casaco, que fosse suficiente para driblar o frio. E dói tudo, pelo menos eu. Dói tudo. É algo como o Jó está falando aqui. De noite, no deserto, o frio é miserável. Não é coisa de 10 graus. Às vezes é negativo mesmo. -10, -15.
Porque não tem o mar para fazer a continentalidade, ou trazer o controle da temperatura. Não tem o mar por perto. Então, de noite é muito frio e de dia é muito quente. E é isso que Jó está falando. Tanto de noite como de dia, ele estava sofrendo. Eu fiquei lá com 12 graus, menos 3 graus, toda agasalhada e sofrendo. Não vi a hora mais de voltar para a Bahia. Eu falei, não, gente, aqui não dá para mim, não. É passeio mesmo. Não dá, não dá, não. Não, não é meu perfil. Marcelo amou, mas eu fico num lugar desse nunca. Pela grandeza do meu mal, está desfigurada a minha veste, que como a gola da minha túnica me cinge. Né? O mal, o sofrimento, veste ele com uma gola das vestes dele, da túnica dele. Né? O mal abraça ele. Ele está tentando exemplificar ou descrever com o máximo de detalhes e intensidade possível o seu sofrimento. Lançou-me na lama e fiquei semelhante ao pó e à cinza. Coisas, itens, né, que demonstram uma condição de destruição, de miséria e de humilhação. Tanto a lama quanto o pó e a cinza, eles têm essa conotação dentro dos textos bíblicos. Não é aquela laminha, não, a ideia que dá é de que o cara está no lixo, tá? Desgraçado. Eu fico imaginando assim, a gente quando, por exemplo, né, vai comer aqui a cutículazinha, quem faz isso? Todo mundo faz isso, né? Não sou só eu. Aí vai lá, come a cutículazinha do dedo, aí arranca a pelezinha, aí fica ali inflamadinho, né? O que você faz? Faz de tudo para manter aquilo ali limpinho, porque se contaminar, sujar, a mão ficar suja, aí dá logo um abscesso, incha, aquilo ali fica dolorido, né? Um saquinho. Uma unha, né? Uma cutícula, uma unha, uma cutícula. Imagina seu corpo em chagas e você num ambiente que a todo tempo você está exposto a novas contaminações por micro-organismos, bactéria, vírus, um fungo, a desgrama toda. Sem remédios, hein? Sem remédio, não. Sem remédio. Clamo a ti, porém, tu não me respondes. Estou em pé, porém, para mim não atentas. Insiste que Deus está se fazendo de surdo para ele. Né? Tornaste cruel contra mim, com a força da tua mão resistes violentamente. Levantas-me sobre o vento, fazes-me cavalgar sobre ele e derretes-me você, como se Deus estivesse fazendo com que ele se dissolvesse mesmo. Né? Ele não se sente com forças para nada, como se ele estivesse virando. A imagem que me vem na cabeça: uma cera derretendo, né? Um objeto de cera derretendo, tá se desfazendo, perdendo a forma, né? Perdendo estrutura, perdendo utilidade. Porque eu sei que me levarás à morte, e a casa do ajuntamento determinada a todos os viventes. Vou morrer, né? Vou para o Hades, vou para o sepulcro, né? Vou para Abaddon, não importa o termo, vai morrer e vai para o lugar dos mortos. Tá bom, eu sei que o Senhor vai me levar para o lugar dos mortos. Porém, não estenderá a mão para o túmulo, ainda que eles clamem na sua destruição. Deus não vai fazer nada por essas pessoas que já morreram. Então, ele tem essa compreensão. Não estenderá a mão para o túmulo, ainda que eles clamem na sua destruição. Ué, então, aqui claramente ele tem consciência de que o corpo dele não tornará a vida. A gente sabe que Jó tem consciência de que a alma dele ressuscitará para a vida e vai viver com o Pai. A gente já viu isso alguns capítulos atrás. Ele tem essa consciência. Tá? E aqui ele tem a consciência de que o corpo não vai ressuscitar. Isso também ele tem consciência. Vai morrer e não tem mais o que clamar.
Porventura não chorei sobre aquele que estava aflito, e não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Eu não tive misericórdia daquele que precisou um dia? Eu tentei ajudar aqueles necessitados. Eu não fiz isso, então aqui ele está meio que querendo se justificar. Eu não fiz coisas boas, eu não fiz caridade. Parecendo espírita falando, né? Eu não fiz caridade, não fiz coisas boas. Todavia, aguardando eu o bem, então me veio o mal. Esperando eu a luz, me veio a escuridão. Aquela sensação de injustiça. Eu pratiquei o bem, fiz uma boa semeadura, eu esperava que desse muitos bons frutos, que a minha velhice fosse ditosa velhice. Velhice em paz, tranquila, né? Cheia de filho, de neto, aquela coisa linda, né? Próspera, sem dor de cabeça, sem dor de barriga, né? Sem descamação da pele. E feliz. Minha expectativa era essa. Eu não imagino que ele tenha feito o que era bom apenas para colher o que era bom. Eu imagino que ele fez o que era bom pela compaixão que ele tinha dentro de si, pelo próximo, pelo respeito à vida, pelo respeito ao próximo. Mas, sem sombra de dúvidas, a expectativa é de que quando você faz uma coisa boa, você vai ter o retorno também bom. O que a gente sabe, na nossa vida real, nem sempre é um fato. Vamos esperar coisas boas de Deus. Vamos esperar coisas boas de Deus. Mas aqui no mundo, não crie grandes expectativas. Não crie grandes expectativas. As pessoas erram, as pessoas falham, as pessoas na mesma hora que te amam, as pessoas te odeiam e podem voltar a te amar novamente, podem voltar a te odiar novamente. Então, é o ser humano. A gente está aqui nessa terra para tudo, né? Você vai fazer o bem para alguém, esse alguém depois vai te virar as costas, vai falar mal de você, vai tentar puxar seu tapete. Pode acontecer? Pode, claro que sim. É por isso que você vai deixar de fazer o bem? De forma alguma. Você vai continuar fazendo aquilo que o seu mestre mandou. Amar o próximo, como a ti mesmo foi dado tanto amor, tal amor. Né? Então, ele está aqui dizendo: pô, eu esperava, eu aguardando o bem, veio o mal, esperando a luz, veio a escuridão. As minhas entranhas fervem e não estão quietas. Isso aqui me deixou com um pouco de dúvida. E eu fui buscar o que é necessariamente essas entranhas ferverem. É febre? É, mas quando ele fala de entranhas, parece que é mais intestino. Ele estava com diarreia? Então, dentro dele, fisicamente, ele estava sofrendo moléstias. E eram coisas que estavam trazendo para ele dores, mais sofrimentos. Ele está botando aqui tudo para fora, né? A gente já viu ele várias vezes falando sobre as mazelas dele. E, e cada hora que ele fala da mazela dele, parece que ele aumenta mais um ponto, né? Ele aumenta algo mais, ele acrescenta algo mais. E a gente vai percebendo o quanto esse homem realmente está sofrido. Minhas entranhas fervem e não estão inquietas. Os dias da aflição me surpreendem. É tanta coisa nova, é tanta desgraça que me chega, que todo dia eu sou surpreendido. Incrivelmente, parece que não vai piorar, mas piora. A minha expectativa é que, de alguma forma, isso cesse. Ou Deus olha para mim, ou eu morra. Mas não, piora. O dia seguinte é pior. A noite é pior. O homem não tem paz, não tem nem sono, né? Porque se ele relatou que à noite ele está sofrendo, é porque ele está acordado sentindo o sofrimento, né? Você está de noite sentindo alguma dor, você acorda. Se você não estiver sentindo dor, você dorme. Para ele dizer que de noite ele estava passando por isso, é porque o homem não estava dormindo nem de dia nem de noite. Denegrido ando. Esse denegrir aqui, para o sentido da palavra denegrir, é como se a gente estivesse falando mal, desprezando alguém ou algo. Mas em outras versões, o texto traduziu como a minha pele está enegrecida, como se a pele dele ficasse escurecida. Mas não porque tomou sol, não porque está bronzeado, não, por conta da enfermidade que ele tem. Enfermidade essa que Deus sabe o que é, porque
dentro da medicina, não se tem noção do que realmente tenha sido a descrição. Os sintomas que ele teve foi algo bem diabólico, é demoníaco. Essa junção de sintomas, a gente não tem hoje um diagnóstico. Ah, é câncer. Tem coisas que parecia câncer. Tem coisas que não tem nada a ver com câncer. Né? Pô, que diabo, é fogo selvagem. Tem coisa que parece fogo selvagem. Tem coisas que não tem nada a ver com fogo selvagem. Né? Então, essa enfermidade dele foi muito dele. Foi uma coisa assim, do diabo para Jó. Né? Uma encomenda com todo empenho do diabo para Jó. Denegrido ando, porém não do sol, como ele fala, isso mesmo, personalizado. Porém não do sol. Levanto-me na congregação, clamo por socorro. Achei interessante aqui. Que congregação é essa? Porque não tinha congregação naquela época, como nós entendemos, né? Igreja. Não, não tinha templos. Não existia. Não existia uma religião performada. Existia a transmissão dos conhecimentos a respeito de Deus de boca em boca. Então, talvez essa congregação fosse a reunião dos seus amigos, de seus familiares. Quem seria essa congregação aqui no momento? Meu Deus do céu, só tem os três amigos dele. E a gente sabe que vai aparecer um quarto nessa história, né? É possível que tenha mais pessoas acompanhando o sofrimento de Jó. Jó ele não relata a todo momento que existam mais pessoas. Nesse capítulo, ele fala que os filhos moços daquelas pessoas desprezadas, miseráveis, passavam por lá e aumentavam o sofrimento dele de alguma forma. Então, tinha mais gente participando daquilo. Mas quando ele fala de congregação, não é para termos em mente o que nós temos hoje, entendimento do que seja congregação. Não é uma igreja, não é a galera buscando a Deus. Tá? Então, provavelmente, pessoas reunidas, ele levantava as mãos pedindo socorro, pedindo ajuda, comunidade local, ok, pedindo ajuda, e ninguém poderia ajudá-lo, e de fato, vamos combinar, ninguém poderia ajudá-lo. De verdade, ninguém poderia ajudá-lo. Né? Eles poderiam tentar, lógico, né? Sem sombra de dúvidas. Mas a coisa estava tão aberrante, tão distante das experiências que eles já tinham visto. Mesmo de lepra, não era uma lepra. Não era uma lepra normal. Você vê que quando a pessoa era leprosa, jogavam lá na cidade do esquecimento e não tinha conta com a comunidade. Não, ele está no meio da comunidade. Então, não era esse tipo de lepra, não era um tipo de doença que eles tivessem conhecimento. Pô, como é que a gente vai tratar? Vamos dar um chá, um negócio. Não tinha, né? E a personalização do mal foi tão grande que ninguém se levantava nem mesmo para cobrir esse homem, né? E aquentá-lo numa noite fria. Né? Ele realmente se sentia desprezado, sozinho, desolado. Levanto minha mão, né? Levantando-me na congregação, clamo por socorro. Irmão me fiz dos chacais e companheiro dos avestruzes. Isso aponta para um estado de isolamento. Não tem pessoas em seu redor com quem ele esteja se comunicando ou desenvolvendo uma relação social bacana. Não, ele está numa situação de isolamento e de desprezo. Sempre que a gente vê na Bíblia falando dos chacais, dos avestruzes, está falando de regiões desérticas, desoladas, destruídas, né, e desprezadas pelos homens. Algumas cidades ao longo da história que a gente vê aqui na Bíblia foram destruídas. E aí a gente viu isso demais em Isaías. E aquelas cidades foram moradia de chacais, das feras, né, dos animais carnívoros, das aves, dos abutres. É assim que ele fala. Então, apontando para uma região de isolamento, um quadro de solidão. Enegreceu-me a minha pele sobre mim, e os meus ossos estão queimados no calor. Então, Isis aqui falou, né, do enegrecimento como sendo necrose, concordo. Sabe quando a gente se machuca, se fere, e aí forma o cascãozinho? Então, o corpo desse homem era chaga pura.
e devia formar cascãozinho toda hora. E o que acontece depois com o cascãozinho? O cascãozinho cai, né? Então, como ele cita aqui, né, que cai, as coisas caem, escaras, é uma, um outro termo. Pois é, ele estava cheio de feridas, e quando isso acontece, realmente vem o estado de necrose, aquilo ali fica escurecido, né? Fica enegrecido por falta de circulação, inclusive, né? Quando um membro da pessoa entra em estado de necrose, logo escurece, falta circulação do sangue, fica ali um sangue preso, pisado, aquilo ali começa a ficar escuro. A pessoa pode ser branca do jeito que for, mas o pé vai ficar preto, a mão vai ficar preta, a extremidade vai ficar preta. A gente vê isso muito com diabéticos, né, descompensados, que não se cuidam, que não se tratam, acabam tendo essas questões, vai amputando, né? Amputa o dedinho, depois amputa outro dedinho, metade do pé, amputa a perna, e aí vai, quando as pessoas estão descompensadas, não se cuidam. Então, a gente vai ver um quadro aqui muito parecido. É diabetes? Não, não é diabetes, porque não está caindo nada dele ainda. É um quadro específico é a doença de Jó, né? Eu já procurei diagnóstico, eu não consegui achar. É a doença de Jó. Não tem diagnóstico para isso aqui. Enegreceu a minha pele sobre mim e os meus ossos estão queimando do calor. É, talvez a, a lesão que ele tenha é tamanha que o osso está exposto e ele fala, está se queimando no calor. Osso em si, ele não tem, pessoal, muita sensibilidade. Fisiologicamente falando, o osso, ele não tem muita sensibilidade. Por quê? Porque não existe muita inervação no osso. O osso é para ele ser algo bem compacto, né? Então, toda a estrutura de um osso é para conter o máximo possível de material inorgânico, cálcio, fósforo, hidroxiapatita, para formar aquilo ali o mais compacto possível, para ser o mais firme, o mais forte possível. Se tiver muitos canais para entrada de nervo, para entrada de irrigação, né, de vasos sanguíneos, vai acabar comprometendo a estrutura. Então, o nervo, ou melhor, o osso em si, ele é pouco inervado. Às vezes, o paciente chega e me pergunta, ô, Lília, eu vou fazer implante, isso dói? Eu falo, olha, a coisa é tão tranquila que a gente dá anestesia na gengiva, porque quem dói é a gengiva. O osso a gente nem se preocupa, a gente vai perfurar o osso, mas a gente nem está preocupado, que é muito difícil você encontrar lá uma inervação intraóssea, né? Mas se ele fala que o nervo, ou melhor, que o osso está queimando, eu entendo que é uma forma de linguagem. Esse osso ele não está sentindo dor realmente, mas está exposto, tá? Tá de uma forma que partes do seu corpo caíram e está exposto e colocando inclusive seu osso à vista, de modo que o sol toque nele, alcance, né, o seu osso. A minha harpa se tornou em luto e o meu órgão em voz dos que choram. Então, a ideia que ele passa aqui, eu não acredito que ele estava lá tocando harpa. Eu imagino que é uma figura de linguagem também para dizer o meu cântico, né, aquilo que seria para louvar a Deus, engrandecer a Deus, exaltar a Deus, falar de coisas boas, né? Fazer uma composição romântica para minha esposa, falar dos meus filhos. Não, não. O cântico dele é de dor, é de lamúria, é de murmuração. A vida dele se tornou isso, né? Ele já perdeu a felicidade, a vida dele se tornou realmente infrutífera, ele está muito triste, profundamente angustiado, e quando ele fala isso, que a minha harpa se tornou em luto e o meu órgão em voz dos que choram, é como se ele dissesse: meu passatempo aqui é agora reclamar da minha situação, né? Desabafar, murmurar, aí vocês usam o termo que vocês acharem conveniente, mas seria uma válvula de escape para ele, tá certo? Não acredito que realmente ele estava lá tocando nada, até porque quando se ele quisesse tocar, com certeza a mão ia ficar machucada. Instrumento de corda, harpa é instrumento de corda. Instrumento de corda machuca a ponta dos dedos. Tem que calejar,
senão fica ruim de tocar, machuca, tá? Então, provavelmente ele não estava aqui tocando nada, né? Então, é isso aí, povo lindo, que a gente tem para hoje. E logo a mais, no capítulo 31, Jó ainda vai continuar se justificando, até que vai entrar um novo personagem nessa história para confrontar tanto Jó como os seus amigos. A gente vai chegar lá mais uns 2 capítulozinhos, tá bom? O que é que fica para vocês? O que é que vocês têm a compartilhar ou a acrescentar? Isis, que está bem falante aí, fala aí, Isis. O fone acho que não tá funcionando. Ah, tá ouvindo, tá ouvindo. Não, Jó é a prova de que nada tá tão ruim que não possa piorar. E nesse momento que ele descreve, que ele é tão descritivo na sua dor, eu começo a ter mais empatia por ele, sabe? A ver que realmente ele está sofrendo em todos os níveis da vida. Não é só na saúde, é também no seu emocional, no seu psicológico, no seu espiritual, porque ele está nesse momento de desesperança. E é o que fica para mim é que tem que dar glória a Deus, porque apesar das coisas ruins, apesar dos desertos, a gente não sofreu, não sofre, não sofrerá tão quanto qual o pobre do Jó. Isso me consola, coitadinho de Jó, mas me consola no sentido de que tá com vida, tá com saúde. Eu sempre faço esse jogo do contente e sempre falo com as pessoas. Hoje eu vou fazer o jogo do Jó. Diz, olha, podia ser pior. Tá ruim, né, nega? Mas podia ser pior. E apesar de tudo, dos desertos, a gente sabe que tem Deus conosco e que ele está nos sustentando, está nos guardando. Isso é reconfortante. Eu acho que ninguém aqui passa por esse momento de desesperança, né? Essa desesperança, achar que só a morte seria a solução. Acho que isso é mais doloroso do que o próprio sofrimento. Acho que a ausência de Deus e essa desesperança talvez doa mais na alma dele do que as chagas. É, e as pessoas, se as pessoas estavam nessa situação, imagine os seus filhos. Eu vejo nas estações o povo, pessoas em situações de rua, e além já tá na rua e ainda tem menino. E os meninos catarrento, com a barriga grande, coitadinhos. E são essas pessoas que ainda estavam rindo dele, quer dizer que ele estava numa situação mais precária do que aquelas outras pessoas. E a um nível que essas pessoas se achavam no direito de rir dele. E a gente não vê muita, apesar do povo que está nesse momento de sofrimento, está morando na rua, está comendo lixo, a gente não vê empatia por parte deles. Eles recebem o alimento, ou então um lençol, e eles vendem, ou não compartilham. Não estou dizendo no geral, tá? Os casos que eu vi, eles não compartilham, não, eles vendem para outra pessoa que talvez nem precise, e, e, e pensa muito em si, sabe? No seu vício, ou no que for. Tem um homem aqui na estação, um homem grandão, com uma família, uma mulher e um menino pequeno, menino, coitadinho, todo descamando. Ele tem alguma doença de pele. Mas trocam por drogas, é. E só que ele pede todo dia no mesmo lugar. Você sente a dor no coração, quer ajudar, mas aí ele tá no mesmo lugar, no mesmo dia. Oxente, então não tá precisando. Então, às vezes tá pedindo passagem porque tá vindo do hospital com o menino, mas todo dia eu fico desconfiada. Já passo, já vejo, já passo direto. Mas o que fica para mim é isso. Entender que apesar de não tá bom, não tá tão ruim quanto já, e glória a Deus, enquanto a gente tiver vida,
saúde, a gente pode suportar o dia mal, tendo a certeza em Deus que o dia bom virá, vai passar. É o que eu espero. É o que a gente espera. Ó, eu acho, você começou a sua fala dizendo assim, eu acho que ninguém nunca aqui chegou nesse nível de desesperança. Chegou, tenho certeza aqui que um bando de gente já chegou. Já pensou em suicídio, já tentou suicídio, chega, mas porque não tem Deus, né? Jó não chegou a pensar em suicídio, ele entendia que o suicídio não era uma alternativa, ele não tinha domínio sobre a sua própria vida nesse sentido de acabar com a vida, né? Ele deixa claro, tanto que ele pede para que Deus o mate, mas ele não fala de se suicidar, a gente não vê isso claramente quando ele fala, mas esse nível de esperança é quando a gente não tem Deus. Que a gente olha para um lado, olha para o outro, meu irmão, lascou. Aí a gente hoje tem Deus, né? E pelo menos, todas nós aqui, por mais que no passado a gente não tivesse comunhão com Deus, intimidade, mas a gente sabia que existia Deus, né? Em último recurso, bom, vou lá, vou falar com Deus. Rapaz, e aquelas pessoas que são ateias, que dizem não acreditar em Deus? Aí é esse povo aí que fica na depressão, fica tomando remédio, né? Se entope de remédio, um remédio não dá, toma outro, toma outro, toma outro, não resolve. Aí eu perdi o sono, não tem tranquilidade, não tem paz na vida, porque não tem Deus, né? Não sabe que se chegar realmente diante de Deus, Deus vai responder, Deus vai ouvir, Deus vai fazer a coisa acontecer. A gente vai ver que Deus vai fazer a coisa acontecer também na vida de Jó, né? Ele só está demorando um pouquinho, porque Jó demorou também um pouquinho, né? Para alcançar o nível de entendimento que ele teria já de ter desenvolvido. E ele não desenvolveu. Como eu falei lá no capítulo 4, se eu não me engano, é no capítulo 4, onde eu vejo que Jó começa a pecar contra Deus. Por quê? Porque ele começa a acusar Deus de injustiça. Aí é que ele começa a pecar contra Deus, mas antes ele não tinha. Se ele, ao invés de, né, dizer, pô, Deus é injusto, eu estou sofrendo injustiça por causa de Deus. Se ele dissesse, rapaz, eu estou sofrendo injustiça por causa do diabo. Eu estou sofrendo injustiça, não sei por quê, né? Não sei quem é o diabo, mas não sei por quê. Mas ele chegou, não, é por causa de Deus. Aí isso aí que começou a acabar. Isso tardou a resposta dele, né? Tardou a resolução para a vida dele. Aí a gente vai ver que vai dar certo. Bom, deixa eu ver aí. Rosa, você que ressuscita tudo agora, cachorro voador, não sei o que, vai ver. O que que ficou aí para você? Oi, gente. Boa noite. Não acaba, não, esse sofrimento. Vai acabar, vai acabar, vai acabar. Tá pertinho, tá pertinho. O peso que é essa trajetória de Jó. É um carrego só. Olha, acaba, pelo amor de Deus. Eu não vejo a hora de mudar de livro, sério. Porque é um peso no discorrer do capítulo, e cada coisa, né? E fala de dor, e fala de agonia, e de perda de sono, pele, osso. Sinceramente, assim, com relação a coisa de corte, de ferida, eu fico com o estômago embrulhado. Aqui, às vezes, vem uns pets para a gente cuidar e tratar, para dar medicamento, não sei o quê. Se for comprimido, eu jogo na boca, eu meto mãozão, não quero nem saber quantos dentes tem. Né? Pega uma, eu de um lado, minha filha do outro. Mas, assim, quando é para ver uma coisa aberta, um negócio de um nervo, umas camadas mais embaixo, aí porque eu sou assim, uma pessoa muito, assim, quando eu faço tratamento, quando eu vou no médico fazer alguma coisa, se eu tiver que tomar um negocinho para dormir, eu não durmo, não, eu fico acordada. Aí eles têm que colocar algo mais forte. Eu fico muito impressionada com essa coisa de pele. Então, assim, lendo certas coisas de Jó, eu fico, sabe? Repugnada, repugnada. Posso dizer. Mas as coisas que, quando fala assim, do lado emocional dele, que é angústia, tristeza, sofrimento, a forma como ele se sente, né? Ultrajado, humilhado, mais baixo que um cão. Eu lembro da crucificação de Jesus. Toda vez que ele fala de alguma coisa que é relacionada a sofrimentos psicológicos,
as dores que ele passa, as angústias, eu lembro da crucificação de Jesus, essa forma que ele se refere, que, né, eles cospem no meu rosto, eles zombam de mim. Tudo que ele fala, assim, de sofrimento, que deixa a pessoa lá embaixo, abatida e ferida espiritualmente, eu lembro logo da crucificação de Jesus. Aí eu falei, se teve um homem que sofreu tanto quanto Jesus, o próximo, né? Eu acredito que Jesus ainda foi mais. Porque Jó foi ficando doente, doente, debilitando, né? Mas ele estava no cantinho dele, não tinha pregos nas mãos, não tinha. Porque, assim, a crucificação de Jesus foi muito bárbara. Se você olhar direitinho, todas as coisas que eles usaram para castigar o corpo dele, eu não sei nem o que foi Deus mesmo. Ele já poderia ter morrido ali, só da surra, só do maltrato, né? E ainda, depois de tudo isso, todo quebrado, não os ossos, porque os ossos dele não foram quebrados, Deus não permitiu. Todo cheio de hematoma ainda teve que transpassar as mãos e os pés. E os pés não foi um de cada vez, foram os dois juntos. Então, é, por mais que a gente tente refletir sobre isso, não entra, realmente. Não tem, só ele mesmo que sofreu. E depois dele, para mim, segundo lugar de sofrimento é Jó, né? Mas eu tô torcendo que o livro termine. Torcendo que o livro termine. Mas esse sofrimento, pior do que você ter uma ferida no corpo e passar por uma doença, é você se sentir abandonado por Deus. É você ficar nessa extrema angústia, né? Porque até então Deus ele silenciou até quando ele precisou, não é quando ele quis. Que Deus não dispõe de fique aí. Que Deus não é difícil, né? Muito pelo contrário, a misericórdia dele é infinita. Mas foi uma necessidade, foi necessário para Jó essa situação. Só que quando ele conta aqui, tudo parece pior, né? Se teve sofrimento, no que ele denota para a gente é muito maior. E o sofrimento maior dele, eu acredito, no que eu consigo ler, é ele achar que Deus o abandonou, virou as costas para ele, só que ele não sabia do plano de Deus, né? Não era nada disso. Foi algo necessário que o próprio Deus determinou que ele passasse. Mas ele ficar nesse, sabe, girando, porque uma coisa é uma doença. Você tem um tratamento, tem um unguento, sei lá o que você vai passar. Mas outra coisa é você saber que tem um Deus que você busca e tentar entender e você não tem resposta, esperar uma resposta, sabe lá quanto tempo que passou essa dor, esse inferno, né? E começar a entrar em parafuso. O que é pior para um servo de Deus é entrar em parafuso, viver em conflito. Até que Deus responda e essa situação venha se reverter, o conflito é a falta de resposta. E você não, você tem lá a sua consciência, não dava certo, mas será que eu não fiz algo? Todo mundo se pergunta. Todo mundo se pergunta. Não existe esse que não vai, será que eu pequei? O que foi que eu fiz de errado? Vai fuçar, vai fazer aquilo, né, vai tirar lá do arquivo mental o que foi que eu fiz. Não, peraí. Ano passado, ano retrasado, esses meses, o que foi que eu fiz? Tem alguma coisa que eu fiz e que Deus tá aí tentando me mostrar. Eu quero saber o que é. E você não ter essa resposta, o que é pior, né? Do que uma doença, do que passar por chagas e todas as dores. Enfim, é isso. Vou terminar aqui mesmo. Ainda tô Digerindo. com a carne trêmula de tanta coisa que eu ouvi agora. É, Abra aí Eclesiastes, capítulo 7. Enquanto vocês estão abrindo aí, Dona Cida, senhora que está cheia do fogo, foi ontem para a vigília, entendeu? O fogo desceu, a senhora foi lá purificada ainda mais. Compartilha aí com a gente o que que a senhora tem a nos acrescentar. Misericórdia, eu estou aqui. Se eu já, se eu tenho como é o nome? Curiosidade de saber mais sobre Jó, mas eu fico assim impressionada. A dor que esse homem passou. Eu não sei se vocês já viram na internet aquelas crianças que têm aquela doença que a pele cai,
né? Eu digo, meu Deus, a criança grita de dor o tempo todo. Eu só me lembro, eu digo assim, meu Deus, Jó, né? Conseguiu ser, o caso de Jó conseguiu ser pior do que dessas crianças. Meu Deus do céu, é muita dor. Outro dia a criança passou na coisa, gritando, gritando que a dor não parava, que a dor não parava. E eu fiquei assim, meu Deus. E aqui nessa, nesse versículo de Jó aqui, eu fiquei assim, realmente, o osso. Imagine o que Jó não passou. Vem passando, né? E vai passar até o final, né? O que ele, meu Deus do céu, é isso. Eu estou aqui, como Rosa falou aí, né? Agoniada. Só em ver esse sofrimento, porque como é que um ser humano consegue suportar tanta dor? Porque é dor espiritual, dor na alma, porque a alma de Jó estava gritando, né? Por socorro imediato, e o socorro não chegava, né? Mas por trás desta dor existe algo que a gente, trazendo para o mundo de hoje, ao tempo de hoje, né? A nossa dor, a causa dele, a gente sabe que aqui na história de Jó é Satanás. Foi Satanás que fez, que foi ali diante de Deus e disse, Deus disse que não, só não tocasse na alma, né? Não tirasse a vida de Jó. Então, o que fica para mim é isso. A gente tem que saber que atrás da dor que a gente passa, algo é o miserável, o desgraçado do Satanás, né? Que a gente, ontem mesmo na vigília, a gente viu quanto sofrimento, pessoas obreiras, né, desviadas, manifestando. A gente sabe que é o inimigo, as brechas que dão, que Jó não deu, né? Jó andava temente e reto diante de Deus, né? E o diabo vendo isso, rondando a terra, né? Viu a integridade de Jó. Mas hoje, né, a gente dá brecha e o diabo, ele, nessa brecha, ele faz, né? As pessoas caírem e ver o sofrimento. Como é que a gente está diante de Deus e depois regressa? Eu fico assim imaginando as histórias que estavam passando lá na frente, o acontecimento, e tem pessoa, a obreira mesmo, ela servia a Deus, aí foi na casa de alguém e começou a cultuar aquele Deus que aquela pessoa tinha, e começou, ela dizendo, bater cabeça para aquela pessoa, para aquele ídolo, né, ali, e a vida dela desgraçadamente mudou e ela estava em total sofrimento. A alma grita, e eu acho que a pior dor é a alma gritando. É a alma gritando. Então, só resta isso, viu? É acreditar que no final Jó supera tudo e que o mais importante de tudo é quando a dor passa, a gente esquece. Não fica na nossa mente martirizando. Ah, eu passei por aquilo. Ai, está doendo até hoje. Não, 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 a gente esquece, né? E vai viver, creio eu, que no final, Jó, ele diz, né, que recupera tudo. Vamos para os outros versículos que a gente vai saber mais. Não percam, não, viu, gente? Vigília não, viu? É muito forte. A gente sai de lá vibrando e com toda a energia. Não sente sono, não, viu? Sente mesmo não. É muito Sente não. forte. Olha só, Eclesiastes capítulo 7 no verso 7. A gente vai ver que Jó, ele transita, a cada capítulo, a gente vai ver um Jó, às vezes, mais caidinho, outras vezes fervoroso. Alguns momentos ele demonstra ter esperança, outras vezes ele desesperançado. Esse capítulo, por exemplo, ele está lascado na vida. E não é à toa, a gente vai ver aqui o sábio dos sábios comentando a respeito dessas coisas. Então,
Eclesiastes 7, verso 7. Verdadeiramente, que a opressão faria endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Esquece o suborno corrompendo o coração, mas vamos focar nisso aqui. Verdadeiramente, até a opressão faria endoidecer até o sábio. Né? Vocês, na sua versão, pode estar um pouquinho diferente, mas enfim. A opressão faz endoidecer até mesmo o sábio. Quando a gente imagina o sábio, a gente imagina uma pessoa que está preparada para qualquer coisa. Então, vem um dia mal, ele está ciente de que aquilo é um dia, não é uma eternidade. Tem uma saída, tem um jeito, né? Tem um modo de sair daquela situação. Pode levar um tempo, 2 tempos, mas vai cessar. O problema de Jó foi a sua inquietação e a sua desconfiança. Mentira, desconfiança não. A sua crença de que a sua mazela era por causa de Deus. Ele andou reto e fiel até o dia que ele começou a condenar Deus, a julgar Deus, né? Colocar Deus contra a parede, não para cobrar misericórdia ou justiça, mas sim para dizer para Deus: o Senhor fez isso, resolva. Não foi Deus que fez. A gente sabe. Não vou condenar Jó. Ele não tem esse entendimento. E até o final do livro, ele não vai ter esse entendimento. Deus não vai falar com ele: ó, meu filho, foi o capeta. Deus não vai falar isso com ele. O que Deus vai falar são outras coisas. Que ele vai ter que respeitar a Deus pelo que Deus é. E não acusar ou macular o caráter de Deus. Não é para ele manchar o caráter de Deus. Mas, enfim, nesse capítulo, a gente vê um Jó bem caidinho, né? Bem para baixo. Talvez seja o dia em que as dores estão mais intensas, ou o dia em que passaram mais jovens, mais meninos, mais moços lá para escarnecê-lo. Aquele dia foi um pouco pior do que outros dias. Então, aí ele fica mais abatido, angustiado, a alma se derramando, como ele falou, né? A alma se derramando dentro de si. E aqui a gente vê que o próprio Salomão, provavelmente Salomão, que escreveu Eclesiastes, ele já falava a respeito disso. Né? A depender da opressão, isso pode minar a sua fé. Tem um outro verso que fala que a esperança adiada, ela mina a fé da pessoa. Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado e essa maturidade espiritual de perceber que as coisas nem sempre são mágicas, não são do jeito que a gente espera. A gente, como meninos, né? Meninas na fé perante Deus, somos como crianças. E o que que criança quer? Resposta imediata, né? Chora e quer algo que cale seu choro na mesma hora. Aliás, é por isso que chora, para ter a sua satisfação imediata. A gente é assim também. E até hoje nós somos assim. Fomos regenerados em Cristo, mas assim somos ainda. O que diferencia é que hoje nós temos uma mentalidade diferente, uma consciência diferente. E, portanto, nós temos que usar essa nossa sabedoria hoje para entender, suportar os dias maus, né? Não se conformar de forma alguma, não se conformar com o dia mau, com a desgraça, com a coisa ruim, com a enfermidade, né, com o divórcio, não se conformar com o filho rebelde, não se conformar. Mas também não achar que aquilo é o fim da vida, aquilo é o fim do mundo, não. Tem um jeito, tem um meio, tem uma solução. A fé sempre vai ser uma moeda de troca no reino dos céus. Né? Você tem fé, então você vai alcançar a benevolência de Deus, cedo ou tarde. Depende da sua intensidade de fé, da sua entrega, da sua confiança mesmo, da intensidade da sua confiança. E o que Jó foi perdendo ao longo do tempo. Em alguns momentos ele estava topzera lá em cima, em outros momentos ele estava abatido. E essa inconstância da sua fé, nós meio que chegamos à conclusão no capítulo passado que esse homem, rapaz, ele tem o Espírito Santo. Mas ainda que tenha o Espírito Santo,
Gente, o Espírito Santo, ele não nos domina. Ele nos guia, ele nos consola, ele nos ensina, mas não nos domina. Não estamos sob domínio do Espírito Santo. Por mais que a gente diga, não, Deus, eu sou domínio seu. Deus não nos domina. É diferente, tá? Ele nos induz a ter as melhores atitudes, o melhor comportamento, mas ele não domina, porque senão não faz sentido o livre-arbítrio, tá? Então, ele vai nos induzir a termos as melhores atitudes, ok? Ainda assim, nós estamos sujeitas a passarmos por essas opressões. Sujeitas. Mas agora que a gente está lendo o livro de Jó e a gente está percebendo que os meses de sofrimento desse homem estão correndo porque ele não manteve a sua fé em alta, ele não manteve a sua fé em dia, não manteve a sua confiança num Deus que não causa o mal e sim causa o bem. Como ele não agiu dessa forma, então a gente hoje tem que pensar, pô, a solução para mim não é eu me desanimar, por mais que venha opressão, venha todo mundo falando contra, o inferno venha fazer morada na minha casa. Ainda assim, eu tenho que ter a certeza de que tem um Deus que me ouve, que me atende, que está cuidando de mim, que vai fazer o melhor por mim. Eu só não posso fraquejar na fé. Eu não posso permitir que a opressão me endoideça, tire a minha razão, tire a minha consciência, entendeu? Não posso permitir. Essa aí foi a falha de Jó, né? Aí foi a falha de Jó. Ele achar que Deus era como um homem, né? Que o homem faz perversidade, depois se arrepende. Não, Deus não é homem, né? Para que se arrependa. Enfim. Fale, Isis, fale. Ah, você só quer falar depois, no PV? Não, É? não, depois que desligar a gravação. Isso, tá. Bom, pronto, beleza. Então, eu vou fazer o seguinte, povo lindo. Vou encerrar por aqui, porque o horário já está um pouquinho extravasado. Vou pedir para Maiana fazer aí a oração final. E aí a galera fica, a gente encerra a gravação e vamos ouvir Isis, aí o seu testemunho. Maiana, Posso começar? sim, O som senhora. está atrapalhando? Não, tá ótimo. Pode continuar. Senhor nosso Deus e amado Pai, graça nós te damos, meu Pai, por cada entendimento que o Senhor tem nos dado, porque o Senhor tem aberto as nossas mentes de uma maneira que eu tenho certeza que ela não vai voltar mais ao normal. Que diante de cada dificuldade, de cada situação, meu Deus, nós vamos ter a certeza de que o Senhor é com a gente e que ainda que o inferno se levante todo contra nós, o Senhor vai estar lá em nosso auxílio. E não nos permita, meu Deus, ser como esses amigos de Jó, que ao invés de levantar, estender a mão para afirmar o outro, derruba com palavras, que causa mais mal que o próprio diabo em si. Nos capacita, Senhor, para ser amigos como o Senhor, amigos de Deus, que possamos levar, meu Deus, a palavra de ânimo, uma palavra de conforto, ainda que seja para sentar em silêncio do lado da pessoa que está sofrendo, para que ela saiba que através de nós o Senhor está ali com ela. E que o Senhor vai dar uma saída, que possamos ser essa pessoa, que possamos ser, meu Pai, o refrigério e o alento para o outro. Que o Senhor venha nos capacitar cada vez mais, que possamos chegar e fazer a diferença, levar a tua fé, o teu ânimo, meu Pai, a tua certeza, e que possamos levar a vida, meu Pai, porque é isso que fazemos. Levamos vidas, levamos salvação, mas tudo em seu nome, tudo para a tua honra e para a tua glória. Não nos permita, Senhor, ser servos arrogantes, servos maus, servos, meu Pai, que envergonhem o seu Senhor. Não, que possamos glorificar o teu nome, que quem olhar para a gente veja a tua presença, que vejam o Senhor em nós, em cada atitude, que o Senhor venha nos capacitar, meu Deus, para levar a salvação para os aflitos, para os perdidos, que o Senhor venha, meu Pai, de encontro à necessidade de cada uma de nós que estamos aqui, das que não puderam entrar. Que o Senhor visite também, meu Deus, cada pessoa que está necessitando e que o Senhor venha suprir as necessidades delas da maneira que o Senhor achar melhor. Porque a gente não sabe o que pede, mas o Senhor sabe o que a gente necessita. Que o Senhor venha fortalecer a tua igreja, meu Pai. Que o Senhor venha fortalecer o seu povo, assim como era nos tempos, meu Pai,
nos tempos antigos, na igreja primitiva, que possamos ser como aqueles apóstolos, meu Pai, que não foge da guerra, que não se desanima e que nem foge por medo, mas que enfrentamos tudo de pé, porque sabemos que a nossa força e a nossa arma é o Senhor é o nosso escudo e a nossa bandeira. Que possamos, meu Pai, nos manter de pé na tua presença. Guarda, Senhor, abençoa o teu povo, abençoa os teus servos, capacita, meu Pai, cada vez mais que quando ouvirmos, meu Pai, a palavra que vem do altar, possamos ouvir a sua voz. Então, que o Senhor venha falar com cada um de nós em cada reunião, que o Senhor prepare o teu povo, que o Senhor abençoe, que o Senhor liberte os cativos, que o Senhor cuide da nossa família, assim como nós temos nos esforçado para salvar famílias, meu Pai, que o Senhor salve a nossa. Eu entrego, meu Pai, a nossa vida, a nossa saúde, tudo que temos, tudo que somos e que desejamos ser em tuas mãos. Mas que se cumpra em nossa vida a sua vontade e o seu querer. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, pessoal. Então é isso aí, por hoje é só. Deus abençoe todas vocês e a gente se encontra de novo terça-feira, tá bom? Até mais.